A gente vai hoje falar um pouco sobre o tema, que é o tema do mês, é o tema de aniversário da igreja, e eu louvo a Deus por isso. Como é bom poder estar em dia de festa. A gente está falando sobre esperança, você conhece, você sabe. Falar sobre esperança é muito bom. A Bíblia fala muito de esperança. Nosso Deus fala muito de esperança. A gente está num mês onde refletimos, onde o mundo aí fora pensa e chama de Setembro Amarelo, e hoje em especial a Bíblia nos chama a refletir sobre esperança mais uma vez. A Bíblia nos chama a refletir sobre isso, e é assim que faremos. Antes, porém, de abrir a palavra, me permita corrigir o erro que fiz de não apresentar a minha família. Eu estou com minha esposa, Tatiana, estou com minha filha, Sofia, e meu filho, Benício. A criança estão lá atrás, lá no último banco. O pastor chamou para a gente sentar na frente, eu falei, não vai dar certo. Na verdade, foi minha esposa que falou, tudo que vocês estão ouvindo é meu filho. Aí ele está lá atrás para tentar atrapalhar menos. Estou brincando, queridos, mas é uma alegria estar aqui. É uma alegria muito grande. O texto que os irmãos estão usando como base é o verso 58 de 1 Coríntios 15, qual diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Como é bom ouvir sobre isso, como é bom falar sobre isso a uma igreja completando seus 44 anos. Sede firmes. Sede firmes porque a caminhada só começou. A caminhada é longa. Sede firmes. Porém, eu quero refletir hoje com você em um aspecto que às vezes nos pegamos pensando. Sempre que falamos em esperança, talvez você olhe e pense, mas pastor, às vezes me falta esperança. Às vezes me falta esperança. E sabe, às vezes a gente olha isso e acha que o faltar da esperança é algo não cristão. Às vezes a gente olha para os nossos dias e a gente acha que sempre temos que abundar de esperança. Mas é fato que por vezes falta esperança. É fato que por vezes a esperança se vai. E sim, pensaremos sobre a esperança, pensaremos à luz do tema que nos é proposto, mas eu quero te fazer uma pergunta. E quando a esperança se vai? É verdade que é muito bom ter esperança. Como não falar sobre esperança, por exemplo, não reconhecer como um sentimento bom e gostoso tal sentimento. Como não reconhecer o vigor que existe ao, por exemplo, termos a esperança de um novo nascimento. Meus filhos não demoraram 9 meses não, pastor Lucas, demoraram 1 ano e meio mais ou menos para nascer, porque ficaram muito tempo, demorou muito para nascer meus filhos. Mas é um tempo muito bom isso. Quer ver um outro tempo que é bom? Tempo do namoro. Como não reconhecer como também algo precioso, o tempo do namoro, onde a gente fica na expectativa de ver o amado ou amada. É bom demais. A esperança é algo que dá vigor. A esperança é algo que nos motiva para caminhar, é verdade. Falar sobre esperança, as portas, num domingo à noite, as portas de um dia que normalmente é conhecido como o contrário disso, segunda-feira. É verdade, então, por outro lado, que se a segunda-feira traz tristeza para alguns, como não reconhecer como um sentimento bom e que revigora a alma, o sentimento daquele que espera ansiosamente por receber um aumento de salário. É verdade que a esperança é muito bom, e ela revigora o nosso caminhar. É verdade que a esperança nos faz continuar caminhando, e 44 anos se passaram,
mas precisamos falar sobre isso, porque por vezes a esperança se vai. Por vezes a esperança não é algo que estamos experimentando. Talvez seja essa a sua realidade. Talvez seja essa a realidade da sua vida nessa noite. E oro para que o Senhor renove-nos a esperança ao sair daqui. Atos, capítulo 20, capítulo 27, verso 20. Abre sua Bíblia nesse texto e deixa aberto aí, porque a gente vai passear alguns textos desse mesmo capítulo, porém quero começar com o verso 20. Esse texto é quando Paulo vai passar por um de seus dias também muito difíceis. Esse texto fala, inclusive, o tema dele é sobre o título da minha Bíblia fala sobre os perigos de uma viagem. Porém, o verso 20 diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Eu sei que, e a gente está falando sobre esperança. Falar sobre isso é precioso. Nos renova o vigor, é verdade. Mas não é a realidade, pelo menos não de 100% dos nossos dias. Pergunta que gostaria que pensássemos, refletíssemos, agora é sobre isso mesmo. E quando a esperança se vai? Porque foi isso que aconteceu aqui com Paulo. Foi isso que aconteceu com eles que estavam nesse barco. É verdade, então, que na minha e na sua caminhada de vida, por vezes nos faltará esperança. A Bíblia diz, o conhecido Salmo 23, vai falar que por vezes caminharemos por vales de sombra e de morte. É verdade que dias maus também sobrevêm sobre todos nós. Se a esperança é um sentimento bom, como não reconhecer a falta dela sobre os lares, por exemplo, ao se deparar com a morte de alguém querido? Como não reconhecer como falta de esperança quando algo que tanto esperávamos, tanto estávamos com expectativa, não acontece? O que falar a uma família que perde a paz, que perdem seus filhos? O que dizer para um pai de família que, ao receber um salário mínimo, não consegue pagar as contas no final do mês? É fato, então, que a falta de esperança é algo que acontece na minha e na sua vida. Porém, esse texto e o contexto dele, todo esse texto, vai nos mostrar algumas coisas que eu queria que percebêssemos, que eu gostaria que estivéssemos atentos. John Bunyan, em um de seus livros, vai dizer: como é a sua fé, assim será a sua esperança. A esperança nunca está doente quando a fé está bem, nem forte se a fé está fraca. Esse texto é precioso, e se você ler, você vê o contexto dele, você vai ver que algumas coisas já estavam acontecendo. O prenúncio de uma viagem não muito boa já estava acontecendo. O prenúncio de algo que parecia que não ia dar certo começa já no começo dele. O verso 7 desse texto vai dizer: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Gnido, e não sendo permitido prosseguir, e o texto vai continuar,
sinalizar aqui é sobre a dificuldade da caminhada. Por causa, e o texto continua dizendo, por causa de ventos contrários. É verdade que passamos por dias maus, e eu não sei qual é a realidade da sua vida, porém eu gostaria de observar alguns aspectos, e é assim que gostaria de começar, em 3 aspectos que nos fazem perder a esperança. Pois disso, refletiremos à luz de contrapontos do próprio apóstolo Paulo, que estava passando por esse momento. E o primeiro deles está lá no verso 13. E eu gostaria de que lêssemos ele. O verso 13 vai dizer, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Olha que interessante o que esse texto diz. Eles estavam durante uma navegação, é verdade. No verso 20 que lemos diz que depois de muito navegarem, chegou tempo que eles não viam sol nem lua durante muito tempo e perdeu-se toda a esperança. É óbvio que toda a esperança, então, o perder-se da esperança começa em algum lugar. E gostaria de pensar com você, nesse verso 13, a soberba leva à queda. Provérbios 16, verso 18, também um texto muito conhecido, vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Meu irmão, sabe o que estava acontecendo aqui? Se você ver o texto, você vai perceber isso. A partir do verso 9 ali, Paulo vai dizer, olha, se eu fosse vocês, não viajava não, mas Paulo era só um preso. Paulo estava preso e ele não foi ouvido. Apesar dos ventos contrários, já no verso 7 que lemos, os ventos eram contrários, Paulo chega e diz, gente, não vale a pena a gente ir não, vamos ficar por aqui. Eles falam, não, a gente sabe mais que você. A gente conhece esse mar melhor do que você, a gente vai continuar caminhando. A gente vai continuar porque a gente precisa chegar e vamos. É fato então que o verso 13, no verso 13 eles entram nessa encruzilhada, quando de repente o vento começa a acalmar um pouco. A Bíblia diz isso, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado, a soberba precede a queda. A autossuficiência deles, a autossuficiência nossa, não nos permite ouvir aquilo que Deus tem falado. Paulo ali estava representando a voz de Deus e falava com eles muito claramente, a gente não deve sair. Olhando para o conhecimento humano, eles disseram, Paulo, você não sabe de nada, você aqui é só um preso e a gente vai continuar caminhando. A soberba precede a queda, o texto de Provérbios diz isso. Jeremias 17, verso 9, vai dizer que enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Meu irmão, às vezes a esperança se vai, é verdade. Muitas vezes encontramos dias onde o desespero parece bater a porta. Muitas vezes vivemos momentos onde parece que não há solução. Na grande maioria deles, foi escolha nossa mesmo. Foi isso que aconteceu com eles. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Eles escolheram passar por aquilo. No momento que não deram ouvidos à voz do Senhor. Você conhece alguém autossuficiente? Você conhece gente que caminha, mesmo Deus dizendo para não ir por lá, ele continua indo? Você conhece gente assim, que mesmo depois de tendo negligenciado a voz de Deus, continua caminhando, e de repente quando chega lá na frente, a esperança se vai e ainda fica colocando culpa em Deus? Eu conheço muita gente assim. Você conhece gente que com a sua autossuficiência se enfia em buracos dos piores possíveis? Você conhece gente, talvez, eu não sei, eu não conheço quase ninguém aqui,
Você conhece gente, talvez, que nos seus negócios se coloca em cada furada e depois fica colocando culpa em Deus e fica falando que o devorador fez alguma coisa? Não foi, não. Lembra do texto lá do Salmo 23 que já citamos? Sobre andarmos por vales de sombra e de morte por vezes. É verdade que Deus não está longe de nós, nem lá. Porém, se lermos antes, os versos anteriores dizem que o Senhor, o pastor, tem vida abundante, tem pastos verdejantes, tem descanso. Porém, por vezes, o descanso é negligenciado por mim e por você, e aí, quando é negligenciado, andamos então por vales de sombra e de morte. A maioria dos vales que enfrentamos, a maioria dos momentos difíceis que vivemos, não é dado pelo diabo ou por Deus, e sim escolha nossa mesmo. É pela nossa autossuficiência. Foi isso que aconteceu. Eles olharam o mar e viram o vento soprando brandamente. O vento, nesse tempo, então, diminuiu um pouco. De repente, eles falaram, agora está na hora, vamos. E começaram a caminhar. E, de repente, chegam no texto que lemos, do verso 20, dizendo que eles ficaram dias sem ver luz, sol, e a esperança se foi. Meu irmão, é verdade que às vezes a esperança se vai, porém, a soberba precede a queda. O texto continua, eu não vou ler o texto inteiro não, mas acompanhe comigo o verso 15, para entendermos o segundo aspecto da falta de esperança. E o segundo aspecto é que sem direção, o fracasso é certo. Olha o verso 15. Que diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Tem um autor de música secular, e você vai rapidamente saber de quem eu estou falando, que às vezes a gente tem transportado essa música para teologia, inclusive. A música diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Foi isso que estava acontecendo aqui. E às vezes vivemos isso. Olha, o vento estava primeiro soprando leve. Se você ver o verso 14, vai dizer que de repente desencadeou um tufão de vento. E eles perderam o controle totalmente do barco, e o barco ficou totalmente à deriva. Sem leme, sem direção, sem nada disso. Sem direção. O fracasso é certo. Caminhando para qualquer lado, o fracasso é certo. Você conhece uma frase, talvez, assim como eu, você não é tão culto assim, e nem lembra muito bem de onde você já ouviu, mas a frase diz assim, depois eu digo de onde foi. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, dito pelo gato. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Meus irmãos, como temos gente nas nossas igrejas vivendo a teologia de Zeca Pagodinho. Como temos vivido gente dentro das nossas igrejas, deixando a vida levar. Para onde você está indo? Não sei. Quer um desafio? Quer fazer um desafio? E eu trabalhei bastante com adolescentes, ainda trabalho como professor. Pergunta para eles o que eles querem ser, ou onde que eles querem estar daqui a 10 anos. Eles não sabem. Não sei se você percebe, mas eu percebo isso muito claro. Eu me lembro do que fazíamos no final do ano. Eu falo fazíamos porque parece que isso tem diminuído tanto.
Sempre no final do ano minha mãe me ensinou a fazer planos e colocar no papel. Mas não sei se você ainda faz isso. É fato que eu tenho percebido que cada vez menos pessoas fazem planos para a vida. Cada vez menos pessoas escrevem seus planos, seus desejos para o próximo ano. Cada vez menos pessoas têm planejado o que querem fazer, aonde querem estar. Eu falei dos adolescentes, é verdade, mas talvez você não sabe o que você quer, para onde você está caminhando. Talvez você, pai e mãe, não consiga direcionar a sua casa, seus filhos não saibam o que você está fazendo, por que você faz. Às vezes a gente está só caminhando, e realmente a segunda-feira é um dia, talvez para você, de desesperança. Ou pior ainda, talvez seja de desespero. Simplesmente porque você não tem sentido, direção. É verdade que a vida fica sem graça assim, porque a gente não sabe o que vai ser, simplesmente porque entramos no barco, estamos no meio de um vendaval, assim como Paulo, talvez você se perceba dessa forma, mas sem o controle da vida, sem a direção, sem nada disso, sem saber para onde você está indo. Aos pais de família, Deus disse que o homem deve ser o cabeça do lar. Sua esposa sabe quais são os planos, para onde vocês estão indo, quais são os objetivos. A gente precisa ser muito claro. A gente precisa saber qual é a direção. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Para onde você está indo, não sabe? Então não faz diferença onde você está. Tem muita gente dentro das nossas igrejas sem saber isso, sem entender o que Deus quer delas. Deus tem um plano. E o tanto faz, não faz parte do plano de Deus. Deus tem um plano e não faz parte do planejamento de Deus para a sua vida qualquer coisa. Não é qualquer caminho que serve, porque só existe um caminho. Não existem inúmeros caminhos, não, existe o caminho por Deus traçado. Jesus é o caminho. Não existem vários. Não é qualquer caminho que serve. Eles estavam enfrentando essa tempestade, agora não só uma tempestade, mas sim um tufão, e perderam tudo, e o vento eles não resistiram ao vento, cessaram as manobras, desistiram, deixaram-se levar. E quando a esperança se vai? A esperança se vai quando a gente desiste de trilhar o caminho traçado por Deus. A esperança se vai quando deixamos a vida levar e ver o que vai acontecer. Com certeza, o plano de Deus não é esse. E aí a gente chega no verso que lemos, o verso 20. Tem outra verdade muito interessante aí nesse verso. O verso 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A falta de visão leva à desesperança e ao desespero. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. A falta de visão nos faz perder a esperança. A falta de percepção do amanhã, a falta de direção nos faz perder tudo isso. Imagina ficar no meio de um mar revolto, sem mais direção, sem mais leme. Olha o verso 18, se você está com sua Bíblia aberta. Açoitado severamente pela tormenta,
Imagina isso, o verso diz que eles aliviaram o navio, ou seja, jogaram todas as cargas, eles não tinham mais nem o que comer direito. Eles jogaram tudo ao mar para ver se resistiam. Não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem lua, nem estrelas, a desesperança tomou conta deles. Me lembro, portanto, do texto do Salmo 121. Porque quando a gente fala da falta de visão, e é verdade que isso levou ao desespero deles, às vezes isso também afeta, e claro, afeta cada um de nós. Às vezes, talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não sei mesmo o que vai ser amanhã. Não, nem eu sei. Mas a Bíblia nos ensina a orar para que as escamas caiam dos nossos olhos, consigamos ver. Elevo meus olhos ao monte, Salmo 121, verso 1. De onde me virá o socorro? É o salmista olhando ao redor, enquanto caminhava, esse é um cântico de romagem, enquanto caminhava rumo a Jerusalém, o povo caminhava, ia elevando os olhos aos montes que circundam Jerusalém, e de repente, ao olhar, eles não conseguiam ver, porque os montes tapam a visão, é verdade, do amanhã, os montes tapam a visão do que tem depois. Por outro lado também, nesse salmo, na chegada em Jerusalém, nos montes eram adorados outros deuses, e eles olhavam então os montes e viam apenas adoração aos outros deuses. O que o salmista está dizendo é: quando eu elevo meus olhos aos montes e lá vejo adoração a outros deuses, eu sei que lá não está o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o fato de eu não conseguir ver não pode me impedir de ter a certeza de que amanhã o Senhor vai fazer o sol brilhar novamente. Salmos 30, verso 5, você conhece também. É quando o salmista diz que o choro dura uma noite. E eu sei que talvez você esteja dizendo, mas pastor, talvez você esteja vivendo um momento de desesperança na sua vida, e talvez me diga, mas pastor, já tem muito tempo também que eu não vejo nem sol, nem estrelas, tem muito tempo que eu não vejo, eu não consigo ver a luz no final do túnel, e isso realmente me causa desesperança, e até mesmo desespero. A falta de visão faz isso mesmo, comigo e contigo. O salmista, porém, diz que o choro pode durar uma noite, a alegria, porém, vem ao amanhecer. Não conseguir enxergar nos faz, então, caminhar no escuro, pior, perder a esperança. Perder a esperança. Porém, a Bíblia diz que por mais tarde que seja o anoitecer, a alegria vem pela manhã. A soberba daqueles homens os fizeram cair. E os fizeram enfrentar tais dias. Dias difíceis, é verdade. Mas enquanto aqueles homens... E aí, antes de continuar, me permita só um pequeno apontamento. Se você leu bem esse texto do verso 20, diz que dissipou-se, afinal, toda a esperança. Lembra que Paulo estava no barco? Provavelmente esse texto foi escrito por Lucas, é provável que Lucas também estivesse. Ele diz, na primeira pessoa mesmo, dissipou-se afinal toda a esperança, inclusive de Paulo, viu? Às vezes a gente se olha assim e acha que o crente não pode passar por esses momentos. Não é verdade. A soberba, por um lado deles, que os fizeram levantar a âncora quando o vento diminuiu, e eles olharam para a força deles, mas eles disseram, não, a gente sabe que vai dar certo, e levantaram a âncora. A soberba que os fizeram atravessar tudo isso.
é contraposta pela dependência de Deus. Enquanto o mundo ensina e no mundo se fala que devemos depender de nós mesmos, das nossas próprias forças, Paulo vai falar para nós no verso 25 algo muito interessante. Olha o que Paulo diz no verso 25. Paulo diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Eles já tinham passado por esse momento de desespero. Se você ler o texto, você vai ver que, de repente, depois de muito tempo, até mesmo sem comer, Paulo ora e Deus fala a ele, Deus esclarece a Paulo, dizendo assim: Paulo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer não, Paulo, fica tranquilo. O verso 25, Paulo diz: tende bom ânimo, porque eu sei que vai suceder da forma como Deus falou. Eu sei que Deus vai nos ajudar. Eu não sei como vai ser não, mas se Deus disse que ninguém ia morrer, eu confio no Senhor. A soberba do homem que levou eles a enfrentarem todos aqueles problemas precisa ser contraposta pela nossa dependência do Senhor. A altivez do homem, a minha e a sua altivez, ela só é combatida com a total dependência de Deus. Como vai ser o amanhã? Não sei. Eu sei que Deus proverá. Tende bom ânimo, pois eu confio em Deus e sei que vai acontecer como Ele disse que seria. Como é bom depender do Senhor. Como vai ser? Não sei. Eu imagino aqueles homens, aqueles estavam todos no barco junto com Paulo. Imagino eles também já sem esperança, de repente Paulo acordando numa manhã e dizendo: queridos, a gente vai ser salvo. Eles não tinham mais leme, eles não tinham mais comida, eles não tinham mais direcionamento, como ia acontecer, nem Paulo sabia. Às vezes Deus não diz como é que vai acontecer. Lembra de Abraão? Ele mandou: Abraão, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão no mesmo momento levantou o acampamento e foi, sem saber para onde iria. Às vezes Deus não revela para onde vamos, mas todas as vezes Ele espera que esse passo seja dado por mim e por você. Enquanto eles navegavam sem direcionamento nenhum, Paulo reconhece que tem uma missão a cumprir. Olha o verso 26, no verso 26, Paulo vai dizer: porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Percebe que se antes eles não sabiam para onde estavam indo, percebe que se antes eles não sabiam aonde eles iam chegar, eles estavam sem leme, sem direção, Paulo direciona e fala: a gente vai chegar numa ilha. Não sei muito bem onde é não, a gente vai chegar numa ilha. Meu irmão, eu e você às vezes deixamos de confiar no Senhor. Eu e você por vezes deixamos de descansar no Senhor, pelo simples fato de às vezes queremos saber onde vai acontecer, para onde vamos, como vai ser o amanhã. Querido, Deus tem um lugar para nós. Deus tem um desafio para nós. E como eu já disse, por vezes não é conhecido de nós. Deus não nos permite conhecer. A falta de direcionamento, então, foi contraposta pela certeza de que eles tinham uma missão a cumprir. Eu sei para onde a gente vai. Caminhando um pouco mais, percebe que se antes eles não sabiam, eles eram levados de um lado para o outro. Percebe que se antes eles não sabiam para onde iam, agora eles já sabem.
E antes eles também não conseguiam mais ver o amanhã. Olha o verso 24. Verso 24. Deus disse através de um anjo, olha o que ele disse, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. A falta de visão, aquilo que eles não conseguiam ver, a falta de, eles não estavam vendo, a Bíblia disse isso, o verso 20 que lemos, diz que eles não viam mais sol, lua, estrelas, durante muito tempo. Agora é contraposta pelo direcionamento de Deus. A falta de visão só é contraposta pela clareza no objetivo. Paulo sabia o que Deus esperava dele. Paulo sabia o que Deus esperava dele. Meus irmãos, a igreja está fazendo aniversário. Isso tudo é muito bom. E eu sei que eu vim falar com pessoas, porque a igreja é formada de pessoas. Eu sei disso. Mas eu também vim falar a uma igreja que eu sei, já passou por momentos, e eu ouço falar, né? Já passou por momentos de bastante desafios. Orando sobre essa mensagem, sobre o que falaria aqui, Deus falou ao meu coração que essa é uma fala à igreja. Inicialmente é uma fala à igreja como um todo. Meus irmãos, não permitam um caminhar altivo e soberbo. Achando que com as forças suas, minhas, com as forças de cada um, achando talvez que com as suas forças o ministério tal vai para frente, o meu ministério vai para frente, com a minha própria força. Foi a soberba que precede a queda, que levou eles ao quase naufrágio. Quer dizer, o naufrágio aconteceu, se você ler o texto você vai ver. Essa é uma fala a uma igreja que Deus deu a graça de estar completando 44 anos. Mas que Deus mais uma vez fala, e eu não acho que eu vim aqui falar algo novo, não. Mas que Deus mais uma vez fala que a soberba que precede a queda precisa ser trocado pela dependência de Deus. Nos ministérios, em cada atividade da igreja. O texto que lemos, e o que já refletimos, vai dizer sobre que eles ficaram sem direção. Meus irmãos, o direcionamento dado por Deus precisa ser seguido por Ele. E eu não falei nada com o pastor Lucas, ele nem sabia o que eu ia pregar. Mas com muita tranquilidade, Deus direciona a igreja, a verdade, através da Bíblia. Se não for a Bíblia a base, não segue não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou e Deus presenteou os irmãos aqui com o pastor Lucas para direcionar a igreja para um novo tempo, para um novo momento, diferente de outros. Diferente de outros, à luz da Bíblia, não se permita continuar de qualquer jeito. Ouça a voz de Deus, através do seu pastor, através daquilo que é falado e pregado aqui, se permita ser direcionado por aquilo que Deus tem para vocês hoje. Não caminhe em qualquer lugar, de qualquer forma que vá, em sentido contrário àquele que Deus tem direcionado à igreja. Não seja um desses que depois de ouvir a voz de Deus, através de Paulo dizendo, não vai não, e eles continuaram e foram. Isso porque
A falta de visão leva ao desespero. Pastor, que Deus continue revitalizando a esperança da igreja, através da visão clara e objetiva que Deus dá ao irmão, para direcionar a igreja. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração, que Deus continue direcionando essa igreja, que essa igreja continue sendo bênção, por mais anos e anos. Deus use cada ministério dessa igreja, para sim, seguindo a visão dada por Deus, nenhuma outra, caminhe. Mas eu estou chegando já ao final, e eu não queria falar só a igreja como um todo, porque eu não conheço quem está aqui. Às vezes você veio aqui e está visitando a igreja, que bom que você está aqui. Mas às vezes, eu ainda gostaria de ler um último texto, eu ainda gostaria de ler um último versículo, que ainda fala sobre esperança. E esse versículo marcou muito a minha vida nas últimas semanas. A Bíblia fala muito sobre esperança, como eu já disse. E é verdade que a igreja precisa ser direcionada, tudo isso aqui precisa acontecer. Mas eu ainda, orando, entendi que deveria ler o verso 2 de João 11. Não está na tela aí não, mas coloca para a gente, Lucas, por favor. O verso 2, Lucas não, é Davi, cara. Perdão. João 11, verso 2. Vai ser o último texto que citarei aqui. João 11, versículo 2, diz assim: vamos ler juntos? Lê comigo, está na tela? Lê comigo. Esta Maria Esse é o texto, se você continuar lendo, é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E algo muito interessante aconteceu aqui. No começo desse texto, a Maria e Marta mandam avisar Jesus que Lázaro estava morrendo. Tem uma frase, falando de esperança, que diz, e você conhece, que diz assim, para a vida tudo tem solução, só não para a morte. Na vida tudo tem solução, só não para a morte. Isso não é verdade dentro da nossa realidade. Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro logo depois? Mas eu separei esse texto porque começamos falando sobre alguém e sobre a minha e a sua vida que por vezes vivemos momentos de desesperança e de desespero. Vivemos momentos que parece que nos falta o sentido da vida, aquilo que traz luz à vida, aquilo que nos traz e nos dá vigor, não é verdade? Marta e Maria estavam vivendo isso. Diante da morte, na qual não se tinha esperança, elas se encontram talvez parecido com como Paulo estava. Totalmente sem esperança. Mas sabe como o milagre da ressurreição de Lázaro começa? Nesse verso. Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está precisando de você. Aquele a quem o Senhor ama está precisando de você. Eu falei verso 2, mas falei errado. Na verdade, eu queria ler o verso 3. Me perdoe. Agora sim. Olha esse verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem ama. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes a gente acha que Deus não está nem aí para a minha falta de esperança.
Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí para a angústia que eu sofro. Às vezes a gente acha que parece que Deus tem outras coisas mais importantes para seguir, para ver, e Ele não está nem aí para mim, para o meu desespero. Nesse texto, as irmãs de Lázaro dizem: Jesus, aqueles a quem o Senhor ama, está precisando do Senhor. Você tem dúvida de que Deus te ama? Eu não tenho dúvida. Se você entrou aqui nessa noite, precisando que o Senhor lhe renove a esperança, aquele a quem o Senhor ama, Deus te ama, Deus tem um renovo de esperança para a sua vida. Deus ama essa igreja, e Deus tem bálsamo de esperança para derramar sobre essa igreja. Aquele a quem o Senhor ama, está precisando do Senhor. Mas sabe o aspecto que mais me chamou a atenção nesse texto? Porque a gente está falando sobre falta de esperança. E talvez essa mensagem é para você, é verdade. Mas eu queria terminar ela te fazendo observar em um outro aspecto. E esse aspecto é sobre a falta de esperança, é verdade, mas não na sua vida. Talvez na vida de alguém que esteja perto de você. Porque a falta de esperança aqui abateu a elas, é verdade, mas se percebeu por quem elas oraram? Elas oraram pelo irmão. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para que você orasse por alguém que talvez perdeu a esperança. Por alguém que você pudesse nessa noite fechar os olhos e dizer: Deus, o Senhor ama meu filho e ele está totalmente sem esperança, ele não está aqui comigo. E eu sei que essa falta de esperança na vida dele está fazendo ele, assim como Lázaro, morrer, ele não consegue ver. Deus, abençoa a vida dele, traz um renovo de esperança para a vida dele. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para sim te renovar a esperança, e amém por isso. Mas a falta de esperança aqui que elas oraram não foi por ele, mas a oração delas abençoou a Lázaro, o seu irmão. A falta de esperança no mundo faz ele, durante todo o mês de setembro, buscar esperança e falar sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio. Só a igreja, é só o Senhor que pode nos renovar a esperança. Então eu queria terminar desse jeito, te convidando a orar, a fechar os seus olhos e falar com Deus, talvez da sua vida, é verdade, dizendo assim: Deus, a minha esperança se foi, porque parece que eu não consigo ver um amanhã, uma solução para a minha situação, Deus. Parece que eu não consigo ver, então eu quero orar que o Senhor me renove a esperança, Deus, por favor. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para, assim como as irmãs de Lázaro, orar por alguém. E colocar alguém diante do Senhor, dizendo assim: Deus, o Senhor ama fulano de tal, então eu quero orar por ele, que está vivendo totalmente sem esperança. E eu quero colocá-lo diante do Senhor. Ore a Deus e fale com o Senhor nessa noite. Foi isso que Paulo fez. Um anjo desceu do céu e ministrou vida sobre ele. Minha oração é que o Espírito Santo do Senhor haja no meu coração nessa noite, trazendo esse renovo de esperança. Deus, é verdade que às vezes nos pegamos sem esperança, Pai.
Queremos orar agora nessa noite, Deus, por todos que estamos aqui, ó Deus, que por vezes nos pegamos nesses dias. Nos perdoe, Deus, por isso. Porque isso mostra, Deus, a nossa falta de visão, Deus. Isso não permite, a falta de visão não permite, Senhor, que te vejamos. Ó Deus, mas a tua palavra também, ó Deus, vem nos dizer nessa noite que a oração de Marta e Maria trouxe solução, ó Deus, para o problema de Lázaro, para a falta de esperança que existia na vida de Lázaro. Deus, queremos também nessa noite orar por queridos nossos, Deus, que estão distantes do Senhor, que estão totalmente sem esperança, Deus. Renove-lhes a esperança, que só encontramos no Senhor. Nos ajude, Deus, a confiar no Senhor e viver uma vida pautada pela tua vontade, caminhando no caminho trilhado pelo Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.